Bom dia, já estamos a gravar. Quero dar-vos as boas-vindas a esta sessão, onde vamos falar sobre inovação pedagógica apoiada pela EBSCO e vamos ver as possibilidades que temos utilizando as duas interfaces que temos da EBSCO, especialmente para o mundo académico, empresas e institutos de investigação. Porque temos outra ferramenta que é o Explora, dedicada às escolas, a outro tipo de formação e também a outro tipo de docentes, claro. O meu nome é Johanna Mourinho, sou a formadora da EBSCO para Portugal e Espanha e vou estar com vocês ao longo dos aproximadamente 45 minutos seguintes que vai durar esta sessão. Como objetivo geral para hoje, temos que, ao finalizar este curso, os docentes possam conceber, desenvolver e implementar exercícios que permitam o desenvolvimento de competências de informação a partir das bases de dados ou dos serviços de descoberta da EBSCO. Então, esta não é uma sessão, digamos, sobre técnicas de aprendizagem, mas sim sobre como aplicar na aula os serviços da EBSCO, em concreto as bases de dados científicas disponíveis, a informação científica, de maneira a que os estudantes possam conceber competências de informação, de pesquisa, de informação e de discernir também entre a informação veraz ou não veraz. Como objetivos específicos, temos a explorar diferentes estratégias para, utilizando os recursos da EBSCO que estão à disposição na vossa universidade, na vossa instituição de ensino, para promover a investigação e transferência de conhecimento, a inovação digital. Vamos também ver como planificar e implementar exercícios para que os estudantes possam desenvolver estas competências digitais e de pesquisa e também utilizar exercícios propostos pela própria EBSCO para o uso da investigação científica. Estes exercícios estão disponíveis de forma pública no EBSCO Connect, a base de dados não, desculpem, o canal de informação da EBSCO. E são da área da enfermagem, são em concreto para sinal, mas eu acho que talvez possam ser interessantes se trabalham noutra área científica, talvez com estes exercícios possam também obter ideias para o uso da aplicação da informação científica na aula. Como comentava, a EBSCO dispõe de duas ferramentas específicas para a área académica, que as pessoas que estão inscritas hoje são todas da área académica, uma vez que é uma sessão específica para docentes. Qual é a diferença entre estas duas ferramentas? O EBSCO Discovery Service é um motor nós chamamos de descobrimento, que permite à universidade introduzir todas as fontes que a universidade tem contratadas, não só as fontes da EBSCO. Pode introduzir também fontes locais, por exemplo, ou de qualquer outro fornecedor, também a contratação de e-books avulso que a universidade possa fazer, e-books ou qualquer outra publicação, claro. Uma coisa muito interessante do EBSCO Discovery Service, o serviço de descoberta, é que além de todas estas fontes, também permite incluir o catálogo e as coleções próprias da biblioteca. Por exemplo, normalmente as universidades públicas têm diferentes coleções por cada uma das universidades. Também há muitas universidades privadas que têm várias coleções. Enfim, diferentes opções que podemos encontrar em cada um dos clientes, mas essa é também uma opção muito interessante. Ter disponível online o catálogo também permite fazer as pesquisas em português e então aí vamos remitir especialmente aos títulos próprios e físicos da biblioteca. O EBSCOhost, por outro lado, é uma interface que só tem disponível as bases de dados da EBSCO. Claro que no EBSCO Discovery Service também se incluem as bases de dados do EBSCOhost.
Por exemplo, no EBSCO Discovery Service temos acesso a todas as publicações da EBSCO e também a outra ferramenta que é o Publication Finder, que nos permite fazer uma pesquisa por publicação, não por título, não por resultado, mas por publicação e por e-books também, de toda a biblioteca, ou seja, de todas as fontes, não só as da EBSCO. E também, claro, há um botão específico para ir às publicações da EBSCO e então a pesquisa faz-se da mesma maneira que no EBSCOhost. Temos primeiro que selecionar qual é a base de dados onde queremos fazer a pesquisa da publicação. Outra coisa também importante a ter em conta entre estas duas ferramentas é que a contratação das ferramentas é independente. Então, uma instituição pode, por exemplo, ter, e temos muito esse caso para instituições que são muito específicas, por exemplo, na área de associação de juízes ou na área legislativa, no caso de Portugal, onde tem o EBSCO Discovery Service para ter acesso a toda a coleção e depois, se calhar, só tem uma base de dados ou uma coleção de e-books contratada. Também é possível. O acesso do EBSCO Discovery Service aos resultados também é muito diferente, claro, consoante aquilo que as instituições têm contratadas, mas não sei se dizer maioritariamente, eu acho que sim. Maioritariamente o acesso aos resultados faz-se de forma externa no EBSCO Discovery Service. Porquê? Porque além de ter as bases de dados da EBSCO, o que temos são todas as fontes da biblioteca, então são muitas opções externas à biblioteca, além, claro, de todo o catálogo. O que é que acontece quando estamos a consultar um título do catálogo? Claro que não se vai abrir o texto completo, porque é um título. Bem, o catálogo também é digital, claro. Mas no caso do catálogo físico, o que vamos ter é ou diretamente a informação desse título, ou seja, está na biblioteca X, na estante tal, e o código para procurar este título é este. Essa é uma das opções. Outra das opções é ter um link ao catálogo, normalmente o live da biblioteca. Então, há diferentes maneiras de ter acesso. No EBSCOhost é unicamente o registro bibliográfico, podemos ter acesso ao registro bibliográfico ou acesso ao texto completo através do PDF, do formato em PDF ou em HTML. Há algumas instituições que têm também alguns links externos ao EBSCOhost quando têm contratado também o EBSCO Discovery Service. Ficou clara a diferença entre estas duas interfaces. Depois vamos ver um exemplo. O que acontece é que no meu exemplo eu não tenho, na minha interface eu não tenho tantas fontes externas, eu não tenho acesso a um catálogo. Então, se na vossa instituição tiver, podem ter acesso. O EBSCO Discovery Service é muito fácil de distinguir porque em muitas instituições aparece como uma caixa de pesquisa. Então, quando há uma caixa de pesquisa na página web da biblioteca, pode existir duas situações. Ou se abre um serviço de descoberta como o da EBSCO, que também há de outro fornecedor, e então o que estamos a abrir é a interface da EBSCO, que vão distinguir perfeitamente porque é muito similar à EBSCOhost. Eu até tenho um vídeo que é como distinguir o EBSCOhost do EBSCO Discovery Service, porque são realmente muito parecidos. Então, essa pode ser uma das opções da caixa de pesquisa. A outra é uma caixa de pesquisa disponível na página web da biblioteca e ao fazer uma pesquisa abre a pesquisa do catálogo. São as duas opções disponíveis. Em princípio, eu pelo menos nunca vi outra opção. Então vamos ver o EBSCOhost, como planificar e executar exercícios. Eu tenho aqui estas 5 propostas que vocês, por favor, dizem-me se são interessantes ou não, como é que vem, como é que vem a aplicação, claro, destas propostas na sala de aula. Estas propostas, digamos que não são realmente propostas ou imaginadas por mim, são exercícios que eu recolhi através da experiência com as diferentes universidades com que trabalho. Então, são exercícios feitos por universidades.
Eu, claro, adapto um pouco para que sejam mais genéricas, porque, por exemplo, um dos casos que tive foi num workshop, numa faculdade de psicologia, e então aí explicaram com muito pormenor como é que utilizam os vídeos, o tipo de exercícios que fazem, fazem um exercício de roleplay. Então, pronto, eu aqui adapto para um nível muito mais genérico, não só para ser utilizado na área da psicologia, mas em qualquer área científica. Então, a aprendizagem por descoberta. Aqui a minha proposta é em que bases de dados é que os estudantes podem consultar o tema de estudo que estão a dar nesse momento na aula, não é? Sei lá, eu penso, por exemplo, veio-me à cabeça a Revolução Francesa, que estuda-se em quase todos os anos de- do liceu. Então, eu estou a dar esse tema, o que é que eu posso fazer? Indicar aos estudantes que vão à página web da biblioteca e ver quais são as bases de dados relacionadas com história, quais são as publicações. Esta associação, uma pessoa da área da biblioteca, também da equipa da biblioteca de uma universidade, uma vez fez uma associação muito interessante, que é isto é como nós antigamente, não sei que idade vocês têm, eu tenho 46 e eu ainda usei as enciclopédias. Então, quando eu fazia os trabalhos na escola e até na universidade, ainda cheguei a utilizar, não tanto enciclopédias, porque já utilizávamos livros muito mais específicos, não é? Mas os trabalhos faziam-se indo à biblioteca municipal, ou no caso da universidade, a biblioteca da universidade, e consultando as enciclopédias. Então, a associação que temos atualmente com as enciclopédias, principalmente na área académica, são as bases de dados científicas. Claro que antes estas bases de dados não chegavam aos estudantes e até talvez com dificuldade chegassem aos professores. Tive também uma vez a oportunidade de falar com uma pessoa que já estava reformada e que tinha trabalhado na área da investigação e então ela explicava como é que se fazia antes o acesso às bases de dados, e era através de revistas pequeninas que chegavam com as referências bibliográficas, e a referência bibliográfica que te interessasse, ou que interessasse às pessoas que estavam a investigar, depois tinham que pedi-la à editora e a editora enviava o recurso a texto completo no formato revista. Então, imaginem o tempo que passava até que a editora imprime a revista com as referências bibliográficas, chega às instituições, as instituições analisam e depois pedem o texto completo. Então, agora, claro que esta informação, ao estar disponível de forma digital, circula de uma maneira muito mais rápida. Então, assim como os estudantes têm referências na área de publicações, na área de pessoas, de referência de autores, e na área de um título em concreto, não é? Os livros, a Bíblia de cada uma das disciplinas, também devem começar a ter em conta este tipo de bases de dados para cada uma das áreas. Por exemplo, quem estuda enfermagem tem que conhecer a Sinal, não é? É imprescindível para fazer, mesmo numa área, num grau, digo, de licenciatura, não só de mestrado ou doutoramento, que aí já é obrigatório. Outra opção, então. hum, Podemos aproveitar também este primeiro exercício para, além de bases de dados, procurarem as publicações que são interessantes na sua área de estudo, porque como é que vão chegar à base de dados? Pronto, na página da biblioteca sempre tem uma descrição de cada uma das bases de dados, mas podem ter acesso à base de dados e pesquisar uma publicação. Digamos que essa podia ser até a evidência, não é? Se alguém diz, para mim na nossa área é imprescindível a Greenfile. E porquê? O que é que tu encontraste na Greenfile que te pode levar a dizer isso? Não é? Encontrei esta publicação ou este autor. Pronto, é um exemplo.
A segunda proposta, selecionar um tema para que os estudantes pesquisem. Então, cada aluno, cada estudante faz a pesquisa, podem fazer até na própria aula, com o acesso à app, ou em casa, e a resposta, claro que vai ser muito variada, não é? Vamos pegar outra vez no exemplo da Revolução Francesa. E temos uma base de dados específica para a área da história ou a Academic Search, que é uma base de dados multidisciplinar. Então, faz a pesquisa na Academic Search sobre a Revolução Francesa. O que é que podemos perguntar? Quantos resultados tens? Quais são as principais publicações? Encontraste algum autor de referência? Enfim, várias perguntas aqui. E agora, claro que as respostas vão ser muito variadas. Então, o que é que se pretende com esta segunda opção de uma pesquisa já por artigos? É começar a trabalhar com os termos de pesquisa. Que termos de pesquisa é que utilizaste? Utilizaste operadores booleanos? Quais foram os filtros que fizeste? Em que campos é que fizeste a pesquisa? Revolução Francesa no título? No abstract? O que é o abstract, não é? E então começamos a introduzir aí já várias opções, especialmente para saberem como utilizar os termos de pesquisa. E aqui até também pode ser associado, apesar de que isso já não é o que eu vendo, mas eu acho que é uma associação interessante. Como é que se fazem as pesquisas também na inteligência artificial? Há já muitas interfaces de inteligência artificial dedicadas à investigação científica, então pode ser outra opção interessante, porque já está aqui e é inevitável utilizar a inteligência artificial, não é? Então vamos orientar para que utilizem bem. Quais são as duas coisas imprescindíveis, no meu ponto de vista? Não sou especialista na inteligência artificial, mas é como fazer as perguntas e, no nosso caso, pedir sempre as referências dos resultados que nos estão a dar, a inteligência artificial. Ponto 3. Identificar os autores mais produtivos e as revistas que publicam mais artigos sobre o tema de pesquisa. Aqui temos agora uma funcionalidade nova, que é a de citar, porque antes estava disponível só para as instituições que tinham subscrição com a Scopus, aí podiam ver o número de citações feitas na Scopus, mas agora temos também uma ferramenta similar, mas feita com uma interface da EBSCO, que é o EBSCO Scholarly Graph. Um, então é uma das opções também interessantes para já a partir da EBSCO poder identificar quais são os autores mais produtivos, o que é que consideram um autor produtivo, se calhar falar dos níveis de evidência, se calhar aqui mais orientados também já aos mestrados. Um, e pronto, utilizar também os diferentes campos na pesquisa avançada, aqui já assim controlar o que são os operadores booleanos e as pesquisas feitas com esses operadores. O ponto 4, um exercício para fazer na aula. Através de um título, de um livro que os docentes podem trazer da biblioteca, em princípio, ou que tenham em casa, que seja, por exemplo, um dos livros pertencentes à bibliografia obrigatória da disciplina, ter esse livro na aula, que os estudantes escrevam no papel como é que se faz a referência bibliográfica e depois pesquisar neste tipo de interfaces como da EBSCO, que nos dão a referência bibliográfica já feita. Então aqui já estamos a trabalhar com a referência bibliográfica. E também os diferentes formatos existentes, enfim, uma proposta de trabalho com a referência bibliográfica e de unificar a biblioteca, obrigar, entre aspas, os estudantes a irem à biblioteca, trazerem um livro e fazer a referência bibliográfica desse livro manualmente e depois, de forma automática, verem que têm a possibilidade de fazer esta referência, de obter a referência bibliográfica de forma automática nestas interfaces, como as da EBSCO.
E também até podemos já falar dos gestores bibliográficos e da exportação ao gestor bibliográfico. Aqui, claro que tudo vai depender do nível do grau com que estão a trabalhar, se é uma licenciatura, um mestrado ou um doutoramento. E por último, a utilização do vídeo nas aulas. Temos muitos vídeos na EBSCO, principalmente se tem na vossa instituição Academic Search Ultimate, tem uma sessão de vídeos espetacular. E depois há várias coleções de vídeos, assim como há coleções de e-books que a biblioteca pode contratar. Com a Sinal, na sua última versão, a Sinal Ultimate, também há uma lista de aproximadamente 200 vídeos novos, também muito interessantes, onde, por exemplo, pode-se dizer como mover o paciente na cama, como transportá-lo na ambulância, há vídeos com todo este pormenor. Como dar as injeções, também há vídeos sobre isso, como lavar as mãos, que isto foi muito típico na época do Covid. Então, a parte prática, não é? Como é que explicamos estas coisas? O vídeo é uma excelente maneira e temos na EBSCO-host uma coleção enorme de vídeos. Quais são os exercícios que eu comentei ao início propostos pela EBSCO, exercícios relacionados com a Sinal? Eu vou abrir, só um bocadinho, tenho que abrir o meu PowerPoint e vou dar-vos o link. Vou colocar este link aqui no chat e vou mostrar também no EBSCO Connect. Então, ai, desculpem, isto é FP. Só um bocadinho. Ok. Então, esta é a nossa página de gestão do conhecimento. Passei primeiro o link, em concreto dos exercícios da Sinal e agora vou passar outro link que é o da EBSCO Connect, sem ter nenhuma pesquisa feita. A página está também disponível em português. Vamos ter mais resultados em inglês. Os resultados mais recentes relacionados com a nova interface já estão traduzidos, mas há outros mais antigos que não. Então eu vou fazer a pesquisa, por exemplo, só sobre a Sinal. Que informação é que temos? Temos vídeos, estão a ver, fazer pesquisas na Sinal, temos as opções de pesquisa avançada, temos um kit promocional, isto é mais para a área das bibliotecas, que inclui um cartaz, inclui o logotipo atualizado. Temos aqui outro vídeo sobre Continuing Education Models. Esta é uma opção muito utilizada no Reino Unido, porque são uns cursos que estão associados à Sinal e que no Reino Unido os trabalhadores públicos fazem estes cursos conta pontos para a carreira de funcionário. Então, são principalmente utilizados no Reino Unido. Quando fazem uma pesquisa nacional, pode sair este tipo de documento. Até há um filtro para selecionar este tipo de documento também. Ok, temos aqui mais vídeos sobre a pesquisa, em concreto para o mundo académico e muitos artigos que falam sobre a Sinal, por exemplo, o Sinal Subject Headings, o Thesaurus. E eu posso pesquisar também, se eu fizer scenarios. Tenho aqui vários, os cenários são os casos práticos. Então, estes casos, há 6 casos práticos. Eu o que pus no chat foi o primeiro. Há pessoas da enfermagem na sessão, eu espero que sim, que seja interessante. Como eu comentei, talvez daqui possam ter ideias através destes casos práticos para utilizar também noutras áreas. Ótimo, obrigada pela confirmação. Ótimo. Então, pronto, espero que sejam úteis estes casos práticos. Têm 6 disponíveis e estão a ver que são públicos, podem dar aos estudantes, podem utilizá-los vocês na aula, podem partilhar com os colegas, de outros professores, enfim.
Vamos voltar à nossa apresentação e então mais coisas relacionadas com o EBSCO-host. Eu vou agora mostrar as opções avançadas que, se participaram nas sessões que tenho feito estes dias, sessões públicas que muitas instituições da área da saúde têm participado, instituições académicas também, já devem conhecer. E o que eu quero também é mostrar as duas interfaces, o EBSCO-Host e o EBSCO Discovery Service, principalmente para terem um primeiro contacto se ainda não conhecem uma das ferramentas, porque muitas vezes quando as instituições têm o EBSCO Discovery Service é muito mais fácil fazer a pesquisa através dessa função, porque como eu digo, dessa função não, dessa interface, porque está a caixa de pesquisa diretamente na página web da biblioteca, então não entram ao EBSCO-Host e a outra opção também. Há instituições que não têm o EDS, então só se utiliza o EBSCO-Host, por isso quero mostrar as duas. Quais são as opções avançadas? Os alertas, a pesquisa por tesauros, que se permite fazer por tesauros de cada uma das bases de dados só no EBSCO-Host. No EDS temos a opção de fazer esta seleção de filtro. Temos as pesquisas avançadas, todos os campos avançados. Vamos ter muitas novidades nas pesquisas avançadas a partir do dia 30 de outubro. Vai ser lançada uma nova funcionalidade que nos permite ativar dois tipos de pesquisa avançada, o standard e a avançada. Ver também como organizar a informação através de projetos e através da opção de guardados, a opção de tradução, que está disponível em todos os resultados em formato HTML, resultados com texto completo, e a conversão de texto em voz, que está disponível tanto no HTML como no PDF. Exportar resultados a um gestor bibliográfico e também quero apresentar-vos o EBSCO Passport e até vou começar por aí porque é uma interface, é uma ferramenta fora do EDS e do EBSCO Host. Então, quando eu pesquiso EBSCO Passport, é uma extensão, reparem, neste caso é uma extensão para instalar no Chrome, mas funciona também com outros browsers. Eu já a tenho instalada, então, aqui não, se eu vou aqui às minhas extensões, tenho EBSCO Passport. Ao ter instalado, que é só fazer clique aqui no botão instalar ou desinstalar, não é? O que é que me permite? Por exemplo, eu tenho como exemplo, temos a Wikipédia, mas isto funciona com qualquer página de pesquisa científica. Se estão a utilizar a Web of Science, a Scopus, até mesmo na página web da universidade, se aparece um DOI, ou um ISBN, ISSN, vai aparecer esta informação. Qual é a informação? É este ícone, esta imagem, que é o da EBSCO. Isto quer dizer que este resultado, o número 46, está disponível a texto completo, porque estão a ver que tem ali a folhinha, está disponível a texto completo na EBSCO. E ao fazer clique, vai abrir a interface da EBSCO. Vocês diretamente colocam as vossas credenciais, ou também há uma opção de pesquisar a instituição através do nome ou geolocalizar a instituição e podem ter acesso à interface da EBSCO da vossa instituição. O ícone às vezes aparece com com outro ícone dentro, que é, por exemplo, neste caso, o cadeado aberto, quer dizer que é um resultado que está disponível em aberto. Então tem várias opções, mas o interessante é fazer o download e que quando estiverem a fazer pesquisas, em qualquer tipo de interface, vai ativar-se esta opção, o EBSCO Passport, tá? Coloco aqui, ou até coloco mesmo este link. Isto, claro, é interessante na licenciatura, eu acho que não tem muito sentido. É interessante para mestrados ou doutoramentos. Então, vou começar por mostrar o EDS.
Sabem se têm o EDS nas vossas instituições? Alguém conhece? O EBSCO Discovery Service? Como comentei, o EBSCO Discovery Service tem a vantagem de poder fazer a pesquisa, estão a ver aqui, disponível na coleção da biblioteca. Então, podemos associar tanto a coleção como o catálogo. E quando eu faço uma pesquisa... Oi, o que aconteceu? Não tinha antes a VPN, acho que ficou aqui bloqueado. No meu caso também, se há pessoas da equipa da biblioteca a participar na sessão, temos esta possibilidade de introduzir este cartaz multimédia. Há uma sessão que tem uma sessão pública que explico, vou voltar ao início, explico como criar este cartaz multimédia. Então, vou voltar a lançar a minha pesquisa. E quando vou aos filtros, em vez de dizer aqui este filtro base de dados, que é o que diz na EBSCOhost, aparece fornecedor de conteúdos. E reparem nos fornecedores de conteúdos, Gale não é da EBSCO. E pronto, tem aqui outros, British Library, este não conheço, não sei se vocês conhecem, Gstore também. E depois tem também as da EBSCO, Sinal, Esmeralda, que é um- uma editora, outro tipo de base de dados, as nossas coleções de e-books também, tá? E estão a ver que tem I3S, também muito conhecido, também esta é distribuída pela EBSCO, também o I3S. Não sei se diz em português I3S, em espanhol em inglês é triplo, é. Ok, então esta é a diferença entre fazer as pesquisas com principalmente, não é, com o EDS e com o EBSCOhost. Outra opção que eu vos falei do EBSCO Discovery Service é que temos a possibilidade de ter uma página, um motor de pesquisa só para publicações. Então, quando eu vou ao Publication Finder da minha instituição, posso pesquisar, por exemplo, que revistas é que eu tenho disponíveis na área do marketing. E não são só as revistas da EBSCO, são de qualquer outro fornecedor ou de qualquer editora. E aqui aparecem os diferentes acessos, pode haver mais de um acesso às publicações. Estão vendo, neste caso são bases de dados da EBSCO, a Business Source, mas aqui também temos esta publicação disponível no DOAS. Ok? Pesquisa por publicações, o Publication Finder. Relacionado com o EBSCO Discovery Service, também há outra opção muito interessante, que é, imaginem, eu faço uma pesquisa bastante complexa e quero ver que outras fontes é que eu posso consultar, porque há fontes que se calhar não podem ser integrados os resultados dentro do EDS, mas eu posso ter acesso igualmente a essa publicação, a essa fonte. Então estão aqui em fontes suplementares. E no vosso caso, quando existem fontes suplementares, eu vou poder fazer a pesquisa. Estão a ver, aparece aqui Climate Change. Então, aparece um drop-down para eu selecionar o meu termo de pesquisa, em que fonte externa é que quero lançar essa pesquisa. Então, eu abro o drop-down, seleciono essa fonte e vai-se abrir a página web dessa fonte já com o meu texto, já com os meus termos pesquisados e com os resultados lançados. Então, é outra opção também muito interessante do EDS. Outra opção do EDS é a pesquisa através do mapa de conceitos. Aqui lançou já a pesquisa. O mapa de conceitos é uma boa maneira de introduzir os estudantes, por exemplo, de licenciaturas ou outro tipo de cursos que não sejam mestrados e doutoramentos,
introduzi-los no uso da investigação científica. É uma aprendizagem por descoberta. O que eu faço é introduzir os meus termos e não me vai dar diretamente resultados. O que faz é organizar os termos em famílias em famílias relacionadas com este termo. Por exemplo, o que é que eu quero saber sobre Barack Obama? Eu tenho um conjunto de informação associada com Barack Obama como presidente dos Estados Unidos. Tenho outro conjunto de informação que não são resultados, é a informação organizada em diferentes conjuntos sobre Barack Obama como um cidadão. Tenho outro sobre a presidência Obama. Então, eu vou selecionar o primeiro, Barack Obama como presidente dos Estados Unidos. Tenho primeiro uma definição, porque, claro, aqui eu estou a procurar Barack Obama, mas posso procurar um termo da área da medicina super complexo. Então, faço esta pesquisa, diz-me, além da definição, um domínio e uma classe de conceitos, que é a nossa organização interna, e depois, reparem, tenho estes outros conjuntos de informação. Com o que é que se relaciona? Outros presidentes dos Estados Unidos, ou a família Kennedy, também relacionada. Como Barack Obama é uma pessoa, não é? Então, também aqui, sobre termos de pessoas relacionados com relações biográficas, até indica que tem um cão, um Bo, que é um cão de água português, conhecia esta raça. Relações profissionais, reparem, certificados, se calhar, títulos, medalhas que ele ganhou, enfim, diferente informação. Sobre esta informação, eu aqui sim posso fazer uma exploração, explorar este conceito, e então sei mais, em vez do Barack Obama, vou ter aqui o George Bush, mas pode não ser uma pessoa. Eu posso ter, por exemplo, explorar o conceito Estados Unidos, e então tenho toda a informação relacionada com os Estados Unidos, ou posso adicionar à minha pesquisa. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre Estados Unidos e Prémio Nobel da Paz. E então posso relacionar também estes dois conceitos, adicionando-los à minha pesquisa. Estão a ver que temos duas vistas, a de grelha e a de mapa. Eu vou mostrar agora a de mapa. Então, faço clique em cada um dos conceitos e tenho o que vimos antes, a definição, a possibilidade de explorar cada um destes conceitos. Então, eu vou fazer, por exemplo, a exploração sobre presidente dos Estados Unidos e faço explorar o conceito. Estão a ver? Ficou no centro o presidente dos Estados Unidos e agora todos os presidentes dos Estados Unidos. Se faço clique aqui na ferramenta, vou poder voltar atrás. Qual foi a pesquisa que eu fiz agora? Foi Barack Obama. Ontem fiz mudança climática. Não, esta foi também de agora, que era em inglês Climate Change que tinha. E então ficou também aqui guardada. Quando eu fechar a janela, estas três vão desaparecer. Estas aqui, que são o histórico da minha navegação, são as que eu tenho guardadas. E estão a ver que tenho diferentes opções. Tenho sobre infertilidade, ciências exatas, Cidrone, que é uma gruta aqui no norte de Espanha, acho que é. Então, que mais é que eu posso fazer com estes resultados? Por exemplo, posso relacioná-los, não foi? Foi a outra opção que eu vi. Então, eu quero adicionar este termo à minha pesquisa, tenho que abrir aqui este separador, que é onde tenho as pesquisas. Então, eu quero relacionar Medalha Nacional das Ciências e presidentes dos Estados Unidos. Posso fazer a pesquisa com AND, que por defeito é o que aparece. Se eu faço clique em cima, aparece o outro. Das pessoas que têm o acesso ao WebSQL Discovery Service, conheciam o mapa de conceitos, têm utilizado? O que é que acham para o que eu comento, esta introdução para pessoas de licenciatura? Vão-me dando os vossos comentários, está bem? Algumas instituições estão aqui a comentar que não conheciam. Algumas instituições, mas nas universidades não conheço nenhuma universidade que tenha oculta. Há instituições que, principalmente na área do direito, muito específicas,
que ocultaram a opção do mapa de conceitos. E tem sentido, porque numa instituição relacionada, jurídica, não é relacionada com o direito, o que as pessoas vão querer procurar principalmente é sobre a legislação local. Aqui podemos encontrar muitos resultados a nível internacional, mas se eu quero o uso da legislação, sei lá, direito laboral, quero o direito laboral de Portugal, não é? Então há algumas instituições e são, as que eu conheço são todas da área do direito, que ocultaram esta opção. E não são universidades, não são faculdades de direito, estou a falar de, sei lá, Assembleia da República ou coisas assim do género. Então, hum, eu tenho então já os meus termos, quero relacionar Medalha Nacional de Ciências com o Presidente dos Estados Unidos e agora tenho duas opções. Pré-visualizar os conceitos, digo, será que há relações com isto? Há mais de 4.000 resultados. Estão a ver até que os primeiros resultados aparecem em português. E posso ir aos resultados completos. E então aqui sim é quando eu já vou ter acesso ao texto completo, ou bem, posso ter acesso até só ao registro bibliográfico, mas posso ter acesso aos resultados no formato que já conhecemos, no formato de página de resultados. Tá? Ok, isto sobre o EBSCO Discovery Service. Vamos ver agora então as opções que já conhecemos, as de pesquisa avançada, no EBSCOhost. Quais são estas opções de pesquisa avançada? Por exemplo, a caixa de pesquisa avançada. Por defeito, eu tenho como página de início a página de a pesquisa básica, mas poderia ter esta de pesquisa avançada. Já há uma opção nova que é se eu escrevo uma query bastante grande de 2 linhas, estão a ver, a caixa vai aumentando. Isto antes não acontecia. E a partir do dia 30 de setembro, quando eu lanço a pesquisa, a caixa também vai ficar aqui na caixa de pesquisa com 2 linhas. Vamos ver, eu acho que ainda não está a acontecer. Não. Estão a ver, perco a query, não é? Então, isto, principalmente no caso de hospitais, era desagradável, porque não conseguem ver a query quando estão na lista, na página de resultados. Ok, com relação às pesquisas avançadas, temos a possibilidade de pesquisar em diferentes campos, posso até pesquisar por autores, quando dou formações a universidades, sempre faço este teste com os autores da própria universidade, que têm publicações científicas disponíveis na EBSCO, nas diferentes páginas da EBSCO. Dentro das opções avançadas para os casos de doutoramento, é importante ter em conta que opção de pesquisa é que está por defeito na vossa instituição. Podemos ter acesso às publicações, por exemplo, com a Academic Search Ultimate, tenho acesso à revista Science. A revista Science está disponível em português, desculpem, em formato HTML, e isso vai me permitir consultar a revista Science em português através da opção da tradução, que isto sim é uma opção agora da EBSCO. Vou fazer a tradução ao português do Brasil. Temos disponíveis português de Portugal e português do Brasil. A tradução não é ótima, é uma tradução automática, feita com uma ferramenta da Microsoft, mas claro que se entende perfeitamente. Também tenho outras revistas da mesma categoria, tipo a Forbes, enfim, muitas outras também disponíveis em texto completo, em formato HTML, que me permite fazer esta tradução. Outra opção é exportar os resultados. Posso trabalhar em bloco com 10 ou até com 50 resultados e a exportação faz-se no botão citar. Atenção, este botão de transferir, de fazer o download, o que faz é o download de um documento com a referência bibliográfica completa de cada um dos resultados e um link direto a cada um dos resultados. Está a demorar um bocadinho, vou fechar.
Porque ainda por cima estou na janela anónima. E então, aqui sim, no botão citar, tenho duas opções. Uma das que eu comentei ao início, ensinar aos estudantes ou dar uma primeira aproximação como é que se faz a referência bibliográfica. Há diferentes formatos de referência bibliográfica, por exemplo, entre a APA e a Vancouver, que diferença é que há? Qual é que utilizam na vossa instituição? Qual é que utilizam as investigações de referência que vocês dão? E depois temos também a parte de exportação ao gestor bibliográfico. Temos também outra opção relacionada com a aula que eu até nem incluí na apresentação, que é possível integrar eu acho que é só o EDS, é possível integrar o EDS na plataforma de aprendizagem que vocês trabalham na universidade. Por exemplo, o Moodle ou o Canvas, temos três com a qual trabalhamos normalmente e não há nenhum problema. Se não for nem Moodle nem Canvas, não me lembro qual é agora a outra, é preciso analisar tecnicamente se é possível fazer essa fusão ou não. Como é que funciona esta fusão? Vocês estão, por exemplo, dentro do Moodle, criam uma atividade do Moodle e vamos pegar outra vez na Revolução Francesa, querem apresentar um texto sobre a Revolução Francesa. Estando no Moodle, criam uma atividade tipo EBSCO, ou aqui o nome varia, é editável, pode ser o nome que vocês quiserem, mas normalmente o nome chama-se EBSCO, o nome da atividade, não é? Há tipo questionário, há tipo, sei lá, um texto, uma pergunta e um tipo de atividade pode ser tipo EBSCO. Abre-se um ecrã pequenino na plataforma de aprendizagem do EDS, onde podem fazer a pesquisa de um título e adicionar como atividade o PDF, por exemplo, aqui o PDF. Vamos adicionar este artigo da Science para vocês lerem e depois comentar, ou sei lá, o que for, não é? Tipo fazer um paper. Então podem ter esta fusão, também é possível. Ok, mais opções interessantes de opções de uso avançado são os alertas. Eu posso criar um alerta para os termos de pesquisa, neste caso eu estou numa publicação, mas quando eu vou a uma pesquisa, faço aqui até vários filtros, eu só quero resultados a texto completo, que tenham sido publicados nos últimos 11 anos, nos últimos 12 meses com assuntos, por exemplo, este. E então, se eu crio aqui um alerta, vai-me chegar vão-me chegar e-mails, vou receber e-mails com estes termos de pesquisa, com estes filtros também selecionados. Então, são opções interessantes, eu posso criar com que frequência é que quero receber estes e-mails. Reparem, para utilizar muitas das opções do meu painel de controle, tenho que ter a conta do MyEBSCO criada. Também posso criar um alerta para as publicações. Eu esta acho que é uma opção muito interessante. Por exemplo, sobre esta publicação, ou a Science, ou a Forbes, que vimos antes. O que é preciso ver é que eu tenho acesso ao texto integral, a data de cobertura, tenho acesso ao texto integral, neste caso desde 2006 até ao presente, porque se não tiver até ao presente, nunca vou receber o alerta. O que é que faz este alerta? Vai-me enviar um e-mail cada vez que for publicado um volume novo desta publicação. Também posso criar um link permanente. O que é que faz este link permanente? Copio, guardo nos meus favoritos e num único clique, através deste link, vou ter acesso diretamente a esta página sem ter que estar sempre a fazer a pesquisa. O link permanente está disponível nas publicações e para um título em concreto, para um resultado em concreto. Por exemplo, se eu vou a Climate Change novamente, e no menu para cada um dos resultados faço clique no botão partilhar, também aparece aqui. Estão a ver? Houve uma petição estes dias que eu acho interessante também, se quiserem enviar ao suporte, que é ter o link permanente da página de resultados. Por exemplo, se eu abro aqui os 10 primeiros resultados,
a possibilidade de ter um link permanente também aqui, para ter acesso diretamente a estes resultados. Se quiserem enviar, eu criei, já abri o caso para, como uma proposta de desenvolvimento, e quantas mais pessoas escreverem à equipa de suporte a pedir este desenvolvimento, mais ele tem prioridade na lista de desenvolvimentos a fazer. Isto que eu estou a comentar só o podem fazer pessoas da equipa da biblioteca, ou seja, diretamente clientes, tá? Os docentes não podem fazer esta petição. Ok, isto é tudo o que vos queria comentar. Espero que tenha sido interessante. Deixo ficar um questionário de avaliação da qualidade da formação, onde podem também colocar comentários, perguntas, o que quiserem, eu depois respondo. Não vejo diariamente estes comentários dos questionários, mas têm resposta de certeza. Deixo também no link, deixo também, desculpem, no chat o link ao questionário de avaliação, porque está-se a abrir um separador que não corresponde à avaliação atual. Isto é tudo o que vos queria comentar. Ai, peço desculpa que demoramos 10 minutos mais do que estava previsto. Obrigada pela vossa participação. Vou parar a gravação e fico aqui um minutinho por se houver alguma pergunta. Até já temos aqui uma pergunta. Vão enviar algum certificado desta e da Medline? Nas formações públicas não enviamos certificado. Quem precisar do certificado, por favor, que me escreva e eu envio em concreto a essa pessoa. O que vou enviar certamente é a gravação, desculpem, a gravação a todas as pessoas, as que participaram e as que estavam inscritas e não puderam participar. Tá bom? Obrigada e desejo-vos um excelente resto de dia e um bom fim de semana.